A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André. É muito bom estarmos aqui, falando principalmente da manifestação do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo faz. Eu creio que nessas aulas, nós vamos falar sobre os dons, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o dom de línguas. O dom de línguas é uma arma poderosa que Deus deu para a Igreja de Cristo. O dom de línguas ele não existia antes da Igreja de Cristo e nem vai existir após a Igreja de Cristo. Então foi uma arma poderosa. Eu creio que nós vamos falar um pouco a respeito dos dons e hoje vamos falar sobre o dom de línguas. Amém? Vamos orar. Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela tua palavra é verdade. Que o Senhor venha estabelecer a tua glória, a tua justiça, a tua paz, a tua majestade na vida de cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Que esta palavra, Senhor, venha entrar nos corações como uma espada e mudar a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Então, como eu falei, nós vamos falar sobre a evidência do dom de línguas. Quando aqueles homens estavam reunidos, que veio sobre eles, mas naquele momento eles estavam falando sobre línguas das nações, porque naquele momento tinha várias nações, era uma festa que estava acontecendo em Jerusalém e tinham várias nações ali. E quando, de repente, o Espírito Santo desceu sobre eles, naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar a língua das nações. E como eles começaram a falar a língua das nações, muitos ficaram impactados porque falavam: nossa, esses homens, eles não têm estudo, e porque como é que eles estão falando fluentemente nossas línguas? Entendeu? Então, mas o que eu vou falar está escrito lá em 1 Coríntios, que fala a respeito de línguas estranhas. Amém? E a evidência da plenitude do Espírito Santo é quando nós falamos línguas estranhas. Atos capítulo 2, versículo 32 e 33. E este Jesus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvides. Ou seja, houve uma promessa que foi feita para Jesus, que haveria de ser derramado, e por Jesus, que haveria de ser derramado o Espírito Santo sobre todos nós. Lá em Joel capítulo 2 diz que toda a carne receberia do Espírito Santo. Então Atos capítulo 2 está falando desta promessa. Também sobre os gentios, o Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios. O dom do Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, pois ouviam falar em outras línguas. O que aconteceu? Pedro, ele tinha recebido uma revelação de Deus, e quando ele tinha recebido essa revelação de Deus, ele viu um lençol com animais, e Deus falou: come. Pedro foi e ainda contendeu um pouco com Deus e falou: não, eu nunca comi alimento contaminado. Mas o Senhor falou: como é que você pode contaminar aquilo que eu, o Senhor, purifiquei? Então foi quando Pedro foi à casa de Cornélio, e quando ele chegou na casa de Cornélio, eu falei isso há uma ou duas aulas passadas, ele foi na casa de Cornélio, e quando Pedro estava pregando para as pessoas que estavam lá na casa de Cornélio, de repente o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Foi quando eles perceberam que também o Espírito Santo tinha sido liberado para os gentios. Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. Aqui está falando sobre Paulo. Está falando quando a conversão de Paulo, quando Paulo estava cego, porque lá no caminho de Damasco, Paulo tinha ficado cego. Quando Ananias recebeu uma ordem de Deus, ele foi lá e colocou as mãos sobre Paulo, e naquele momento Paulo começou a enxergar. Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto,
Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo? Então deixa eu te dizer, eles nem sabiam do Espírito Santo, eles falaram: não, a gente nem sabe, nós recebemos o batismo de João Batista. Então Paulo veio e impôs as mãos sobre eles, e quando Paulo impôs as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ou seja, existe uma evidência do batismo do Espírito Santo, é quando a gente começa a falar outras línguas, o dom de línguas. Por que nós falamos em língua? Por que nós precisamos falar em línguas? Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 8, versículo 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciando-lhes a Cristo, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Ou seja, Filipe estava pregando o Evangelho, e quando ele estava pregando o Evangelho, as multidões estavam movendo, estavam vendo e vendo o mover de Deus, os sinais, os prodígios, as maravilhas estavam acontecendo por intermédio da vida de Filipe. Filipe estava ali pregando em Samaria e as multidões estavam vendo os milagres e as maravilhas que estavam simplesmente operando através da vida de Filipe. Atos capítulo 9 fala da conversão de Paulo, fala exatamente quando Paulo se converteu, né? Atos capítulo 10, ainda Pedro falando essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam falar a palavra, ou seja, aquilo que eu falei de Cornélio. Atos capítulo 19, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Aquilo que eu acabei de falar sobre Éfeso, que Paulo chegou e falou: recebestes o Espírito Santo? Eles falaram: a gente nem sabe. Porque o dom de línguas é exclusivo para essa dispensação? Por que que o dom de línguas é exclusivo para esse tempo? Atos capítulo 2, versículo 1 e 11. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam. E apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo. Por quê? Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa que iria derramar do Espírito Santo. E Jesus fez uma promessa, falou: ide para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi uma ferramenta, como eu falei no começo, é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que Deus deu para a igreja, aonde você edifica a si mesmo, o seu espírito ora de fato, e o teu espírito orando de fato, você edifica você mesmo e você começa a receber riquezas insondáveis de Deus. Esta ferramenta é único exclusivamente para o tempo da igreja, aonde a igreja estiver se movendo. Quando a igreja for arrebatada, a oração em línguas vai cessar. Antes da igreja, ela não existia. A partir da igreja que ela começou a existir. Amém? Engrandecemos a Deus. Atos, quando nós falamos em línguas, nós engrandecemos a Deus. Atos capítulo 10, versículo 45 e 46. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviram falar em línguas e agradecendo a Deus. Até
aqueles que estavam com Pedro, aqueles que eram da circuncisão, eles ficaram impactados quando eles viram os gentios recebendo o dom do Espírito, engrandecendo a Deus, falando sobrenaturalmente com Deus. Quando nós oramos em línguas, nós falamos sobrenaturalmente com Deus, engrandecemos a Deus e falamos com Ele sobrenaturalmente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistério. Deixa eu te dizer, uma pessoa que ora em línguas, ela fala diretamente com Deus. Ninguém entende o que ela está falando. Até a sua mente, até a própria mente da pessoa fica infrutífera. Mas o seu espírito ora de fato. Ele começa a ter, o Espírito de Deus começa a ter relacionamento direto com o nosso espírito, vai testificando no nosso espírito e a gente começa a ser edificado, trazer construções. Vai chegar um momento, de tanto você orar em línguas, vai chegar um momento que vão começar a surgir em você revelações muito profundas de como você tem que agir, de como você tem que falar. Por quê? Porque como o teu espírito está orando de fato, você está tendo revelação do Espírito, com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai começar a te conduzir no caminho da verdade. Então nós precisamos, por isso que nós temos que ter o hábito da oração em línguas. A oração em línguas, ela não foi uma ferramenta que Deus nos deu para simplesmente a gente ficar no momento em que o culto tá, sabe aquele culto pegando fogo, o Pentecoste está descendo, aí de repente a gente no meio do Pentecoste a gente fala um pouquinho de língua ali, um pouquinho de língua aqui, dá como diz na igreja, dá uma rajada de glória. Não, a oração em línguas é uma ferramenta poderosa que nós temos que ter o hábito. O hábito tem que ser habitual. 1, 2, 3 horas por dia, orando em línguas, recebendo, deixando o nosso espírito ser edificado, para receber instruções do Espírito Santo, para que Ele comece a nos guiar da maneira correta. Então nós temos que ter este hábito da oração em línguas. Nós engrandecemos, nós edificamos a nós mesmos quando a gente ora em línguas. 1 Coríntios 14, versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, aquele que está falando em outras línguas, ele está trazendo edificação para si mesmo. Ele tem que orar muito em línguas para ele estar trazendo edificação e crescimento para ele mesmo. Judas 1:20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, ou seja, a oração em língua, orar no Espírito, a oração em línguas, orar no Espírito, ter uma vida edificando a vossa fé, edificando, trazendo edificação para você mesmo, para a sua fé, orando em línguas, sem cessar. Ore bastante em línguas, vai trazer um entendimento muito poderoso. É um mandamento bíblico. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Ou seja, é um mandamento bíblico. Nós temos que orar todo o tempo no Espírito, orar em línguas o tempo todo. Nós temos que estar conectados com o Espírito de Deus, orando, trazendo edificação para nós, para que sejamos guiados de fato pelo Espírito Santo. E, infelizmente, a Igreja de Cristo perdeu esse hábito, e porque perdeu esse hábito, a Igreja de Cristo está sendo guiada pela carne, não pelo Espírito. E quem é guiado pela carne colhe morte e corrupção. Quem é guiado pelo Espírito colhe vida e paz. Então tenha o hábito, irmão, tenha o hábito, minha irmã, de orar em línguas. Tenha o hábito de ter pelo menos ali o seu período ali de oração de 1, 2 horas em línguas todos os dias. Dá-nos refrigério, a oração em línguas vai nos dar refrigério. Isaías capítulo 28, versículo 11 e 12. Pelo que pelos lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo,
a qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Ou seja, a oração em línguas vai trazer edificação, vai trazer descanso, vai trazer refrigério. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar te guiando a caminhos verdejantes. O Espírito Santo é quem nos guia nos caminhos certos. É um sinal para os incrédulos. Quando nós oramos em línguas, nós estamos dando um sinal para os incrédulos. Deixa eu te dizer uma coisa, os dons, eles são como uma sineta. Eu não sei se você já foi num hotel. Quando de repente na portaria do hotel, na recepção do hotel, não tem ninguém, lá sempre tem aquele sininho que você bate com a sua mão, e aquele sininho vai e chama alguém que está lá dentro. E você está chamando a atenção de alguém que está lá dentro, dizendo: olha, tem alguém aqui fora, tem alguém que chegou. Deixa eu te dizer uma coisa. Os dons de Deus são exatamente essa sineta para dizer: olha, alguém chegou, o Espírito Santo está aqui, Jesus chegou, Jesus veio para mudar a tua história, Jesus veio para mudar a tua vida. E a igreja de Cristo precisa estar com tanta intimidade com o Espírito Santo, porque a intimidade com o Espírito Santo, o conhecimento da palavra, o conhecimento de Jesus vai mover, vai liberar os dons espirituais sobre nossa vida. Cantamos e damos graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 14. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizes apenas com o Espírito, em Espírito, como dirá indouto, ó amém, depois de tua ação de graça, viste que não entende o que dizes. Ele está dizendo: olha, você só vai cantar com o Espírito? Não, cante com o Espírito, ore com o Espírito, oração, mas ore com entendimento também, ore com a sua mente. Quando a gente ora com entendimento, a gente ora o quê? A palavra de Deus. Quando nós oramos com entendimento, nós temos que orar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, declarar aquilo que Deus já falou a nosso respeito em todas as coisas. Então nós temos que orar em línguas, orar no Espírito e orar também com entendimento. Enchemos-nos do Espírito Santo. Quando nós oramos em língua, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, adore ao Senhor, se encha falando com salmos, com hino, orando ao Espírito, orando em Espírito, se encha do Espírito Santo, fazendo coisas espirituais, atitudes espirituais, o seu mover tem que ser um mover espiritual. Oramos de acordo com a vontade. Quando você ora em línguas, você está orando a vontade perfeita do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando nós oramos em línguas, nós estamos orando a vontade perfeita de Deus, nós estamos orando exatamente aquilo que Deus quer que a gente ore, porque o Espírito Santo que está intercedendo por nós vai nos guiando da maneira correta, de como orar da maneira correta. O batismo no Espírito Santo é para os crentes. O batismo no Espírito Santo é para os filhos de Deus, é para aqueles que foram chamados para estarem sendo filhos de Deus. A Bíblia diz: tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, pelo fato de nós termos confessado Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus, e porque nós somos filhos de Deus, a glória de Deus está operando pela gente. João capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós para sempre. Aqui Jesus está falando: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não conhece, mas você conhece, nós conhecemos. Ele está conosco e habitará conosco para sempre. Ele habitará em nós para sempre. Então nós conhecemos o Espírito Santo. Quando nós entendemos que conhecemos o Espírito Santo, nós nos movemos segundo a vontade perfeita dele, segundo aquilo que nós conhecemos dele. Deixa eu te dizer uma coisa: a forma que você está se movendo na terra está exatamente, diretamente, proporcionalmente ligada ao nível de conhecimento que você tem do Espírito Santo. Se a tua vida está sendo um sucesso e exatamente guiado pelo Espírito Santo, está sendo um sucesso. Se não está, infelizmente, é porque você não está sendo guiado pelo Espírito da verdade, porque o Espírito da verdade, ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai nos conduzir em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Por isso que nós precisamos conhecê-lo. Por isso que nós precisamos ter intimidade. O Espírito Santo é sobre nós, ele está em nós e ele é sobre nós. É uma porta de entrada. O Espírito Santo, a oração em línguas, é uma porta de entrada para as regiões sobrenaturais, a dimensão sobrenatural. É uma porta de entrada. Quando nós temos o hábito de orar em línguas, somos guiados pelo Espírito Santo, nós estamos entrando nas regiões sobrenaturais. Amém? Visa nos encher da plenitude de Deus. O Espírito Santo, quando nós oramos em línguas, ele visa nos encher do Espírito Santo. Efésios 3,19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo está fazendo uma oração pelos Efésios aqui e ele está dizendo: conhecer o amor de Deus, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Nós precisamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Temos que ser cheios do Espírito Santo, temos que nos mover, porque Ele é poderoso para fazer em nós e através de nós infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque o Espírito do Senhor está operando através da nossa vida. É um novo tempo na nossa vida. O poder é poder para nos dar vitória na vida. Ter intimidade com o Espírito Santo é poder de Deus para nos dar vitória. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, é certo que nós teremos vitória em todas as áreas da nossa vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas o poder dele está operando em nós e através de nós. Então, com certeza, o poder dele vai com certeza nos levar. Lá em Coríntios diz que em tudo, nós somos conduzidos em triunfo. Se nós compreendermos o que é isso, se nós tivermos relacionamento, se nós tivermos o hábito de orar em línguas, em tudo, nós seremos conduzidos em triunfo. É poder para orar sobrenaturalmente. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, amigo fiel, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém?
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por estas revelações. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos guiando e nos conduzindo a cada dia mais. Pai, que a gente venha aprender, Senhor, aprender de fato e destravar o nosso espírito através das orações em línguas. Senhor, eu oro para que os meus irmãos que não são batizados no Espírito Santo, os meus irmãos que não receberam o dom de línguas, Pai, em nome de Jesus, eu libero agora sobre a vida deles agora. Eu libero sobre a vida deles agora o batismo do Espírito Santo e que eles sejam cheios da tua glória, da tua majestade, da tua honra. Um novo tempo, línguas sendo liberadas sobre a vida deles agora. Línguas liberadas agora, Pai, em nome de Jesus. Os irmãos que estão ouvindo esta aula, Senhor, eu declaro agora o dom de línguas liberados, o batismo do Espírito Santo, Pai, recebam em nome de Jesus, em nome de Jesus.